Vamos lá, continuando aqui com a nossa atividade. As correções das nossas atividades de língua portuguesa da semana passada, que foi do dia 31 ao dia 4 de junho. Então, vem aqui, leia o título do texto, e tem o título do texto, que foi uma adaptação para os tempos atuais de Marciano Vasques. Letra A. Você sabe o que é uma adaptação? Pesquise em um dicionário e registre sua resposta. Então, essa resposta é pessoal, mas o professor espera que vocês tenham colocado que adaptação é uma transformação de algo. No caso, o autor baseado em uma história, criou outra, adaptando-a para os tempos atuais. B. O mini-conto O Sapo Moderno foi adaptado em um conto de fadas. Você sabe qual é o nome desse conto? O Príncipe Sapo. Você conhece a história do Príncipe Sapo? Ouça atentamente a leitura que a professora fará e depois complete a tabela. Então, como a professora falou algumas coisas sobre o Príncipe Sapo, né? O Príncipe Sapo pediu para vocês pesquisarem sobre a história. Tem alunos que já sabem, já conhecem essa história do Príncipe Sapo. Então, vamos lá. Quem são os personagens do Príncipe Sapo? A princesa e o sapo. E do Sapo Moderno? A menina e o sapo. Onde a história acontece? No Príncipe Sapo. Em um bosque nas redondezas do castelo. E no Sapo Moderno? Na cidade. Que objeto escapou da mão da menina? Do Príncipe Sapo? Sua bola de ouro. E do Sapo Moderno? A tiara dela. Onde o objeto caiu? Do Príncipe Sapo? Na água. E do Sapo Moderno? Na valeta. Aqui essa atividade que foi na sexta-feira, dia 4, né? Letra A. Circule a palavra deboche. Então tá aí, até no vídeo lá a professora circulou a palavra. Você sabe o que a palavra deboche significa? É pessoal, sim ou não? Consulte um dicionário, registre aqui o que ela diz sobre a palavra. Deboche, ação ou efeito de debochar, de zombar de algo ou de alguém. Coisa que nós não devemos fazer, tá? De jeito nenhum. Quem, em sua opinião, debochou do sapo? Registre. Quem debochou do sapo foram os outros sapos que viviam no brejo. Agora releia este outro trecho, depois faça o que se pede. Letra A. Pinte o sinal de pontuação que tem a função de separar elementos de uma enumeração. Então, vocês vão pintar aqui, ó. Arranjaria guitarra. Aí você tem um coisinha pintado. Então, foi que... Função de separar enumeração. B. Circule as palavras que estão entre aspas e assinale por que este sinal foi utilizado. Por se tratar de palavras de origem estrangeira, que é pinsen e Caltrin. Aumentei aí para vocês verem bem certinho. Qualquer coisa vocês dão pausa no vídeo e vão corrigindo, tá ok? Copie as palavras que estão destacadas e observem que elas indicam ação. Arranjaria, frequentaria, mascaria, colocaria e gravaria. Então, elas indicam ação, são verbos, né? Copie as palavras que destacaram e observe que elas indicam ação. Essa atividade aqui da página 28. Vocês vão resolvê-la. Aí tem assim, as palavras que você copiou remetem a um tempo, presente ou futuro. Que tem lá, arranjaria, cantaria, tocaria, né? Então, é presente ou é futuro?
Escreva o trecho flexionado, as palavras destacadas em um tempo passado. Comece assim. Arranjou guitarra, ó. Aí vocês voltam lá, ó. Aqui tá assim, arranjaria guitarra. Lá é arranjou guitarra, vai pro passado. Frequentaria baladas, então frequentou baladas, mascou chiclete e assim por diante. Eu tô achando que eu dei essa atividade, mas não tem problema não, tá? Como ficaria esse mesmo trecho se ela indicasse um tempo presente? Aí vocês vão colocar. Relê o trecho em que o narrador conta o que o sapo... Deixa eu dar uma olhada, porque eu acho que eu já passei essa atividade. Depois, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pior que eu já passei essa atividade, tá, gente? Depois eu já... Espera só um minuto. Pior que aquela atividade eu já tinha passado. Coloquei ela aqui para nós corrigirmos. Eu passei ela na sexta-feira, dia 4, tá? A outra foi dia 3, não foi dia 4. Então, tem assim, ó, as palavras que você copiou remete a um tempo futuro. Na letra E, reescreva o trecho flexionando as palavras destacadas em um tempo passado e comece assim. Arranjou guitarra, frequentou baladas, mascou chiclete, colocou o pince e ainda gravou um CD com o som de rock and roll e country. Letra F. Como ficaria esse mesmo trecho se ela indicasse um tempo presente? Começa assim. Arranja guitarra, frequenta baladas, masca chiclete, coloca pince e ainda grava um CD só com rock and roll e country. Na 11, releia o trecho em que o narrador conta o que o sapo fez quando estava na cidade. Letra A. Copie as palavras que estão destacadas e observe que elas indicam a ação realizada pelo sapo. Percorreu, entrou, desistiu, saiu, deixou e desceu. B. As palavras que você copiou remetem a um tempo passado, porque é uma coisa que ele já fez. Ele percorreu, ele entrou, ele desistiu, ele saiu. São coisas que ele já fez, tá? E então é passado. Copie o trecho sublinhando e grife a palavra que tem a função de colocar duas ideias em posição. Entrou na cidade e até quis assistir a um filme. Mas o barulho das pipocas atrapalhou e ele desistiu. Então aí ele remete duas, é uma frase, né? E que remete duas funções de ideia em posição. Então ela remete a uma ideia que ele quis assistir um filme, mas o barulho estava atrapalhando. Agora sim, essa atividade, deixa eu virar ela aqui, porque ela ficou... Essa daqui é da página 29, que é do dia que vocês vão resolver hoje, dia 7 de junho, né? É a continuação da interpretação do texto e falando também um pouco sobre... assinale o grupo de palavras que poderia substituir a palavra que você grifou. Então, que são da atividade anterior que nós corrigimos. Escolha uma das palavras do grupo que você assinalou e reescreva o texto substituindo a palavra mas. No trecho a seguir, aparece um discurso direto entre os personagens. Releia e depois faça o que se pede. Então, vocês vão reler aí sobre a fala dos personagens, o diálogo dos personagens e vão colocar. Letra A. Localize as falas do narrador e dos personagens no trecho e grife-as conforme a legenda. De letra azul, de cor azul, vocês vão colocar a fala do narrador. Então, vocês vão marcar de azul
aonde é a fala do narrador. De vermelho, a fala do sapo. E de verde, a fala da menina. Nesse diálogo, aparecem palavras que indicam de que forma o que está sendo dito e enunciado. Localize e grife-as. Então, já estou falando aqui que vocês vão grifar. Letra C. Reescreva o diálogo, eliminando as palavras que indicam de que forma o que está sendo dito e enunciado. E também quem as enunciou. Ok? Então, vamos lá para a nossa atividade de matemática, que é na página 21. Continuando sobre a atividade, sobre o tempo, né? Calendário, aqueles que eu falei de bimestre, semestre. Observe nos relógios a seguir quanto tempo o bolo demorou para ser assado. A que horas o bolo foi colocado para assar? No primeiro relógio. A que horas o bolo ficou pronto? No segundo relógio. Quantos minutos esse bolo ficou no forno? Aí vocês vão calcular. Você sabe que um banho de ducha de 15 minutos pode consumir 135 litros de água e que, reduzindo o tempo de banho para 5 minutos, o gasto passa a ser 45 litros. Vamos pesquisar. Em casa, com a ajuda de um cronômetro, vocês vão marcar quantos minutos você leva para tomar um banho. E anote. Não vão inventar, é para anotar. Aí depois, vocês não vão se reunir com um colega não, vocês vão fazer em casa. Vocês vão precisar de um papel em branco, régua, lápis de cor. Siga as orientações da professora e construa um gráfico para representar quantos minutos cada integrante do grupo levou para tomar um banho. Escrevam, aqui vocês não vão fazer essa quarta não, tá? Vocês só vão fazer a parte do banho. Se 15 minutos você pode consumir 135 litros de água, então com o tempo que vocês ficaram, em relação à quantidade de tempo que vocês ficaram, vocês gastaram quantos litros de água nesse banho, hein? Então, vocês vão marcar aí, tá ok? Então, ó, muito cuidado, prestando bastante atenção. Na nossa atividade de história, vocês vão fazer a leitura da página 11 e a continuação da página 12. É só leitura. Quanto tempo o tempo tem? Quanto tempo o tempo tem? Então, vocês vão fazer a leitura sobre esse texto aqui de história. Outra tradição muito antiga, presente há milhares de anos em diversas sociedades, é a de medir o tempo. Cada sociedade desenvolveu maneiras próprias de medi-lo. Sendo assim, você sabia que existem vários tipos de calendário? Então, na próxima aula, a professora vai ver se consegue um vídeo mostrando para vocês alguns tipos de calendário antigo. Aqui ele já vem mostrando um. Aqui eles desenhavam, observavam tudinho. Aí vocês podem estar lendo, tá? Observando que tipo de calendário é esse. Não vou falar, vocês vão ter que ler. Nessa parte aqui de geografia tem assim: qual foi a primeira cidade brasileira a ser planejada? Ela vem falando sobre a cidade brasileira que foi planejada e tudo mais. E a sua cidade? Como é o nome da nossa cidade? Município? Chupinguaia. Vocês vão pesquisar o ano da fundação de Chupinguaia e o motivo da sua fundação. Se ela foi planejada, será que Chupinguaia foi planejada ou surgiu de forma espontânea? Foi crescendo assim desordenado. Depois escreva um texto sobre o resultado da sua pesquisa, compartilhando com os colegas e a professora. Então, vocês vão fazer a pesquisa, vocês vão escrever sobre essa pesquisa e vocês vão colar essa folha no livro, tá? Igual nós fizemos naquelas outras atividades do primeiro bimestre,
de matemática. Aí na próxima semana a professora vai estar corrigindo as atividades e vou estar fazendo também esse tipo de pesquisa. Aqui é o nosso texto. Um grande abraço para todos vocês. Eu espero que todos tenham, com certeza, tenham acertado as atividades de língua portuguesa. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e fiquem na paz do Senhor.